Senhor, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, sempre uma alegria, né? E uma grande responsabilidade que a gente tem de trazer a palavra de Deus, sempre dar borboletinhas no estômago, né? Mas é muito bom, a gente ama a palavra de Deus e a gente sabe que nosso Deus é poderoso e a gente está aqui tão somente como instrumento, né? Que quem faz todas as coisas, quem opera, quem faz é o Senhor, é a palavra do Senhor. E nessa noite não vai ser diferente. O Senhor vai trabalhar nas nossas vidas, vai nos fortalecer, trazer esperança, alegria ao seu coração, força em nome de Jesus. Vai restaurar nessa noite. Você crê em nome de Jesus Cristo que esse Deus de poder maravilhoso, Ele não mudou. O nosso Deus continua mesmo. O poder da palavra de Deus diz que Ele é imutável. Ele não muda nunca. Ele não muda nunca. Amém? E eu quero rapidamente compartilhar uma palavra rápida, não vou me demorar. A palavra do Senhor vai ser bem objetiva, só se o Senhor mudar, né? Assim, mas eu, Eliana, creio que não vai demorar. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Mateus 14. Mateus 14, nós vamos ler do 13 ao 33. Amém? Louvado seja Deus, exaltado seja o seu nome, Senhor. Nós adoramos, Pai amado, Deus querido, amamos ouvir a sua voz, meu Pai. Fala com a tua igreja, Senhor. Aleluia. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou pular, eu vou ler aqui, na verdade, do 13. Não, vou ler tudo, vai. Vamos ler tudo, glória a Deus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo-se o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, ouviu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, é hora e já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então ele lhes disse: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, o abençoou, e partiu os pães e deu-os aos discípulos. E os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas, 22. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar também os irmãos da live. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um. Que o Senhor possa alcançar, em nome de Jesus, o seu lar com essa palavra. Irmãos, a gente vê aqui, na verdade são duas histórias diferentes, 2 textos diferentes,
né? Mas eu quero começar esse texto dizendo, me atentando, né, para os primeiros versículos aqui do 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, sabendo que o povo seguia a pé desde as cidades. E por que que Jesus estava nesse momento? Por que que Jesus estava procurando um lugar para se apartar? O texto nos conta, anteriormente, eu não quis ler para não ficar muito longo, mas ele nos conta que Jesus tinha acabado de receber a notícia que João Batista havia falecido. João Batista, nós sabemos que é aquele de quem Isaías falou, que vinha anunciar a chegada do Filho de Deus. João Batista é aquele que veio preparar o caminho de Jesus. João Batista é aquele que falava objetivamente, convertei-vos, é aquele que falava que o povo tinha que mudar, que havia necessidade de uma mudança, porque Jesus, o Filho de Deus, estava chegando, que a santidade dos céus estava inundando a terra e que os homens precisariam se adequar ao reino de Deus que estava chegando à terra, que era o próprio Jesus. E aí a palavra de Deus nos conta, nós sabemos que João Batista era filho de Isabel, nós sabemos que Isabel era prima de Maria, no entanto, então, João, nós sabemos que era primo de segundo grau de Jesus, e Jesus acaba de receber a notícia que João acabara de morrer. E a palavra nos conta que Jesus, aqui no começo do versículo no 13, nos conta que Jesus queria ficar só, que Jesus, ao receber a notícia, se retirou, procurou um lugar para ficar só. Jesus era 100% homem, Jesus era 100% Deus, mas a porção homem de Jesus perdeu um parente, a porção homem de Jesus perdeu uma pessoa importante, perdeu uma pessoa que veio abrir os caminhos para que ele entrasse neste mundo, a pessoa que veio anunciando. Jesus, eu creio, a palavra não nos diz, mas eu creio que Jesus sentiu a morte de João Batista. Haja visto que não foi uma morte comum, foi uma morte trágica, uma morte injusta, uma morte difícil de entender, que o próprio Herodes se sentiu incomodado, desconfortável de ter que atender o pedido ali da filha de Salomé. Por causa que ele empenhou a sua palavra, que daria qualquer coisa, quando ela pede a cabeça ali de João Batista, ele fica desconfortável, mas ele não podia voltar atrás. E nós vemos Jesus desejando se retirar. Nós vemos Jesus querendo estar um momento a sós para falar com Deus ali da sua tristeza, de passar por aquele momento, a perda de forma trágica de João Batista. Nós vemos Jesus querendo falar com Deus, se separar, ser consolado pelo próprio Deus, conversar, desabafar com o próprio Deus. Mas a palavra nos diz que a multidão seguia Jesus. E Jesus, ao se deparar com a multidão, teve compaixão. E mesmo se sentindo triste, e mesmo se sentindo abatido, e mesmo se sentindo angustiado, se é que nós podemos usar essa palavra, mas eu creio que sim, se ele era 100% homem, e ele se sentindo daquela forma, ele olha para aquela multidão, e Jesus, ele não se recolhe, ele opera milagres, mesmo em meio à sua tristeza, mesmo em meio à sua fraqueza. Jesus opera milagre. Eu quero dizer nessa tarde para você, eu não sei como você está se sentindo, se você está triste, se você está angustiado, se você está preocupado, mas o Espírito Santo de Deus, aquele que te enche, aquele que te dá força, aquele que te capacita, é Ele que faz de você uma pessoa produtiva em meio a todo e qualquer problema que você possa estar passando. Aleluia, Jesus. Não somos nós, não diz a respeito de nós, não diz a respeito de como eu me sinto, de como eu acho, diz a respeito de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo está sobre nós, e esse Espírito Santo era esse que se movia ali em Jesus e o fazia ter compaixão e poder para curar aquela multidão, poder para operar milagres. E é esse mesmo Espírito que te capacita, que te fortalece, que te faz se mover, independente da sua emoção, independente de como você esteja se sentindo. Mas pastor, eu estou triste, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Mas pastor, como é que eu vou orar pela pessoa se eu estou me sentindo aqui que precisa oração? A palavra de Deus diz, digo fraco, eu sou forte.
Glória a Deus. Não diz a respeito do que eu posso fazer, não diz a respeito do que você pode fazer, não diz a respeito do que você tem, não diz a respeito da sua possibilidade de capacitação, bens, diz a respeito do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado. O Senhor quer se mover, amados, em cada um de nós. Nós somos o templo de Deus. Aonde você estiver, você é igreja, presença de Deus. Aonde você entra, o Espírito Santo não fica do lado de fora. Aonde você entra, Ele entra com você. O que você sente não faz com que Ele saia de dentro de você. O que você pensa não diminui o poder dEle dentro de você. Nós temos que ativar através da nossa fé. Nós temos que deixar, permitir que Ele flua através de nós. E aí a palavra nos conta que Jesus, mesmo se sentindo dessa forma, operou um grande milagre, não só de cura, não só aqui creio de libertação. O Senhor operou um grande milagre de prosperidade. O Senhor, nós vemos que ele ensina aqui os seus próprios discípulos. O que Ele faz? Ele fala, vai vocês mesmos a eles o que comer. Por que Ele diz isso? Porque você pode, porque você tem a capacidade, eu te dei autoridade, eu coloquei sobre a sua vida poder para fazer isso. Faça você mesmo. E muitas vezes a gente fica esperando outros fazer por nós. Muitas vezes a gente fica esperando outros fazer aquilo que eu tenho que fazer. Às vezes não é nem por falta de vontade, não é por realmente achar que eu não consigo, achar que eu não posso. Mas nesta noite cai por terra toda mentira de Satanás. Você pode, tem a porção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Nós vemos Jesus operar esse grande milagre, aleluia. E aí esse texto me chama a atenção com vários, é que se a gente mudar, a gente vai mudando, né, assim as mensagens. Mas eu gosto muito, porque Jesus, ele organiza aquela multidão, ele fala, sentem-se. E eu costumo dizer que Deus, antes de fazer qualquer coisa pelas nossas vidas, antes dele operar milagre, antes dele suprir necessidade, antes dele fazer qualquer coisa, primeiro ele nos dá paz. Primeiro, o que o Senhor vai fazer no seu coração, antes de operar qualquer milagre, o maior milagre em meio ao desespero, não é a solução do problema, é você conseguir sentir paz. E a primeira coisa que ele faz antes, a multidão estava ali o dia inteiro, a palavra conta, e ali o dia todo esperando algo da parte de Jesus. E ele fala, senta todo mundo. E eu quero te dizer nessa tarde que o Senhor está colocando paz no seu coração. O Senhor está tirando essa agitação, essa inquietude, essa aflição, a insônia. O Senhor nesta noite, tarde, noite, a pastora está confusa. É por causa da tarde da bênção. Pastor, é uma bênção. Mas é nesta noite. O que eu quero te dizer é que o nosso Senhor é atemporal. Se lá no Japão é manhã, se em outro país é tarde, se aqui é noite, o nosso Deus está operando milagre na sua vida. Ele vai te abençoar. Primeiramente com paz. Salmo 129, versículo 11. O Senhor abençoa o seu povo com paz. O Senhor abençoa o seu povo com força. Repita comigo, força, paz. O nosso Deus tem para nós nesta noite, amém? Aleluia. E aí o texto segue. Eu nem precisava falar tão rápido assim, mas eu estou tão acostumada, né? Que às vezes, que agora eu estou falando muito rápido. Não? Está dando para entender? Amém. Louvado seja Deus. Jesus anda sobre as águas. Aí a gente começa lá no 22. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu para orar à parte. Subiu para orar à parte. Ele ainda foi orar, ele ainda foi falar com o Pai. Ele tentou ir, ele tentou ficar sozinho, não conseguiu. Ele fez aquilo que tinha que fazer, ele atendeu as pessoas, independente do que ele estava sentindo ou pensando.
Mas aí ele fez tudo o que tinha que fazer, e aí depois ele ainda foi e se retirou, continuou, ele não deixou para trás o propósito de se isolar, de ficar sozinho com o Pai. Eu quero dizer que nós precisamos desses momentos, sim. Porque quando é nesse momento, o que o Senhor faz pela sua vida, a forma como o Senhor vai te dar força, a forma como o Senhor, Ele vai te levantar, te fortalecer, diz muito mais a respeito dos momentos que você passa sozinho com Ele, do que na igreja, do que falando dEle, mas falando com Ele. Diz muito mais a respeito que você precisa da força de Deus, essa paz de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, a unção de Deus sobre a sua vida. Ela vem, ela diz muito mais a respeito do tempo que você dispensa para falar com esse Deus, do que o tempo, muitas vezes nós falamos tanto de Deus, mas por causa de falar de Deus, porque a palavra ela diz assim, o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós nos sentimos justificados porque falamos muito de Deus, porque conversamos muito de Deus. Nós os crentes falamos de Deus. Isso é a nossa alegria, essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade. A gente fala muito de Deus, mas isso não é mais importante do que estar sozinho com Deus. Não substitui a necessidade de estar sozinho falando com Deus. É muito importante a gente se organizar, é muito importante a gente dar um jeito de falar com Deus. Amém? Quantos aqui vão separar um momento da sua vida? Eu sei que muitos já separam, viu? Eu sei que muitos de vocês já fazem isso. Mas se você não faz, em nome de Jesus, passe tempo com Deus. Mas pastor Eliana, o que eu vou falar? Não sei. Às vezes você nem vai falar, às vezes é Ele que vai falar com você. Senta, fala, Senhor, eu estou aqui. Eu tenho certeza que a palavra diz assim, quando eu não sei mais o que falar, quando eu não sei mais o que pedir, o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então o que eu preciso é me dispor, o que eu preciso é parar, o que eu preciso é me assentar com Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí a palavra segue, aí, vou ler novamente o 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Eu fico pensando, né? Jesus... a palavra diz que ele estava lá em cima no monte, né? Que ele estava lá sozinho, que ele estava lá orando. E eu acho que, se não me engano, lá em João fala que de lá ele via. Não tenho certeza. Eu acho que diz, que lá em João tem novamente a palavra. Mas aí, eu acredito mesmo que Jesus, ele não estava com eles ali. Eles estavam sozinhos no barco. Jesus colocou eles no barco e falou, vai que eu vou subir. Mas se nós atentarmos para a palavra de Deus, em outra oportunidade, Jesus já esteve com eles dentro do barco. Jesus já atravessou com eles um mar dentro do barco. Jesus já havia atravessado uma tempestade com eles, estando dentro do barco. Só que na outra ocasião a palavra diz que Jesus estava dormindo dentro do barco. E aí eles desesperados, esses mesmos discípulos desesperados, chacoalham Jesus, acordam a Jesus e falam, como você não se te dá que nós vamos morrer, que o barco tem uma tempestade, como é que você pode estar aí dormindo? E Jesus simplesmente levanta a mão e diz, cala-te vento, para mar, cala-te vento. Eu sei que Jesus dá uma ordem e para tudo e houve uma grande bonança. E aí, aqui acontece a mesma coisa, só que Jesus não estava com eles no barco. Eu quero te dizer que muitas vezes a gente passa por algumas situações nas nossas vidas, porque o Senhor, Ele quer nos ensinar, Ele quer colocar autoridade sobre as nossas vidas, sobre determinados problemas. E muitas vezes é o que aconteceu com eles, eles já tinham visto, Jesus tinha ensinado que havia autoridade, que eles podiam levantar a mão, que eles podiam repreender o mal que estava ali, sobre aquele vento que estava ali, dando contra o barco ali com fúria. E nesse momento o desespero
desespero, eles estavam passando pela mesma situação, o vento começou a balançar o barco, eles estavam, o vento estava dando com fúria contra o barco, eles estavam ali se desesperando. Eles já tinham tido uma aula do próprio Jesus, que eles podiam repreender, mas eles ainda não tinham aprendido. E isso acontece com a gente também. Jesus, ele nos socorre num grande problema, numa grande dificuldade. A gente clama, a gente ora. E Jesus, ele entra com providência. Jesus muda a situação. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus exalta, muda a história. Mas quando o problema vem novamente, quando o vento sopra novamente, a gente se desespera, a gente se descabela, a gente fica com medo. E Jesus olhando de lá do alto, de lá do monte só, acho que Jesus falou, agora eles vão repreender, agora, porque eu quero te dizer que as expectativas do Senhor ao meu e ao seu respeito, não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa o que você faz, as expectativas do nosso Deus sobre as nossas vidas são sempre as melhores. E Jesus estava lá naquele monte olhando, e o vento começa a soprar, e Jesus olhando, agora Pedro vai levantar a mão, Pedro é ousado, Pedro vai fazer, não, Pedro não faz, agora João, alguém vai levantar a mão, e Jesus vendo, não, ninguém vai levantar a mão. E aí Jesus olha, Jesus vendo, ninguém vai repreender, ninguém vai se levantar com autoridade, e Jesus, ele vem, ele desce, ele fala, agora eu vou lá. Jesus não podia, de lá de cima de onde ele estava, vento, cala-te, mar, acalma-te. Podia ou não podia? Podia. Jesus podia fazer isso de lá. Mas eu quero te dizer que Jesus também podia impedir que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha. Podia ou não podia? Podia. Jesus não podia impedir que Lázaro morresse? Podia. Quando ele recebeu a notícia, Lázaro estava à beira da morte. E as irmãs de Lázaro chegaram ali e falaram, Jesus, meu irmão está muito doente, vem. Jesus foi. Não. Jesus foi, mas não a hora que ela falou. E passou-se ali os dias e Jesus falou, agora eu vou lá. A filha de Jairo, Jesus podia ou não podia ter ido lá antes que ela morresse? Só que chegou a notícia, Jesus, agora é tarde. A filha dele já morreu. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, nosso Deus, ele não perde o controle de absolutamente nada. Se tiver que entrar na fornalha, ele entra junto e nada acontece. Se você crer, se você tiver fé, se você estiver firme no Senhor, o Senhor nosso Deus, ele é escudo e proteção. Nós cantamos aqui. Não há ferrolhos, não há portas, não há doença, não há culpa que se fechem, não tem nada que se levante contra mim e a sua vida. Se você estiver na presença de Deus, clamando, segurando na mão dele, confiando, não tem tempo, tarde, não é tarde demais. Nunca vai ser tarde demais. Eu não sei em que estágio você está dessa situação. Eu não sei de que estágio, que fase você está desse problema. Eu não sei em que fase você está dentro dessa situação, como que está te angustiando. Dentro desse diagnóstico. Eu não sei em que fase você está dentro desse diagnóstico. Eu sei que o nosso Deus, ele não perde o controle de nada. Nós temos que estar firmes, segurando nas mãos de Deus, que ele muda toda e qualquer situação no tempo dele. Não significa, os discípulos acharam que estavam sozinhos. Eles se viram sozinhos. E agora? Jesus naquele dia estava dormindo, mas ele estava aqui. Foi só a gente chacoalhar e a gente acordou. Eu quero te dizer que Jesus, ele nunca nos abandona. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. Esse poder é o Espírito Santo que nunca vai te abandonar. Nunca, nunca. Repita comigo, nunca. Nunca é nunca. Ele nunca vai te abandonar. O Espírito Santo de Deus, ele está 24 horas. Sabe por quê? Porque ele está dentro de nós.
E Jesus, ele estava de maneira nenhuma, eles estavam sozinhos naquele barco. Talvez você está se sentindo sozinho na sua casa. Talvez você está se sentindo sozinho aqui na igreja. Às vezes você está se sentindo sozinho dentro desse problema que ninguém está vendo. Poxa vida, será que a pessoa B podia me ajudar, mas ela não está vendo que eu estou sofrendo? Será que não está vendo que está difícil para mim? Podia liberar, podia assinar, podia ir, podia vir. Não, quem pode é Jesus. Tira o seu foco dos homens, tira o seu foco da horizontal e coloca na vertical, porque o Salmo 121 diz: de onde virá o meu socorro? Elevo os meus olhos para os montes, é de lá que vem, do Senhor, do nosso Deus. Glória a Deus, creia, você não está sozinho, e Jesus não chegou tarde, agora é tarde demais. Agora não dá mais, outro já ficou com a vaga. Agora é tarde demais. Agora eu já não tenho mais idade. Agora é tarde demais, agora não dá. Mentira! Dá sim, com Jesus dá. E se ele não está no barco, ele está chegando para te ajudar. E a palavra diz que Jesus vem vindo, que Jesus vem vindo, que Jesus vem vindo. E aí o Pedro, o grande Pedro, ousado, ou melhor, o primeiro eles pensam que é um fantasma. Né? Eles olham e ficam assustados. Eu quero te dizer que nem todas as situações que acontecem nas nossas vidas, que não estão em conformidade com o que eu acho que é correto, com o que eu acho que resolveria o meu problema, com o que eu acho que vai ser bom para mim, não vem de Deus. Nem sempre. Tem situações que são para nos chacoalhar. Tem situações que são para nos despertar. Tem situação que são simplesmente para que eu tenha uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Eu acho lindo aquela passagem que diz assim que Eliseu tinha sido ali cercado por um grande exército. Os inimigos iam atacar Israel, Eliseu falava, eles vão estar lá, vão fazer assim, assim, assim. Os inimigos iam atacar Israel por detrás, Eliseu falava, eles vão atacar por trás. Aí eles iam lá, se defendiam. Aí Eliseu falava, eles vão atacar agora ali pelo vale. Eles iam lá e Israel vencia. E aí o rei lá, o líder dos inimigos, começou a achar que havia um espião no meio. Não, alguém está contando para eles como que a gente vai atacar. Não é possível que a gente não consegue. Quando a gente chega lá, eles já estão preparados. Aí alguém diz, não, meu senhor, aqui tem um homem de Deus. E todas as vezes é revelado para ele o que é que nós vamos fazer. Eu quero te dizer que Deus, ele nunca vai te deixar confundido. Que Deus nunca vai te deixar enganado. O Espírito Santo de Deus, se nós estivermos ali em comunhão com ele, buscando, crendo, ele vai te avisar sim de toda emboscada. E ela cai por terra hoje, agora, em nome de Jesus. O Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é viva, ela é verdadeira. E a palavra nos conta que Eliseu está ali com seu moço e o exército. Olha, gente, pensa bem. Precisava de um exército para buscar um homem. Não precisava, né, pastor Ivan? Não precisava. Tenho medo de pregar quando o pastor Ivan está aqui, porque ele é ótimo na palavra. Falei isso hoje. Falei, meu Deus, se o pastor Ivan estiver lá, eu não consegui estudar direito, Jesus. É bênção, pastor Ivan, glória a Deus. E aí eu sei que a palavra de Deus diz que está lá Eliseu e aquele exército vem e cerca. E aí Eliseu tinha um aprendiz com ele. Eliseu tinha um aprendiz. E aí a palavra do Senhor diz que o aprendiz ficou desesperado. Ficou desesperado, porque agora a gente vai morrer. Agora acabou tudo, agora não tem mais jeito. Esse exército que está aí agora vai... Nossa, ele ficou desesperado. Eliseu, quando olha para o jovem e vê ele desesperado, Eliseu de boa, Eliseu tranquilo, Eliseu cheio de paz. O jovem já falando, ficou louco. Eliseu, acho que agora a gente vai morrer. Em vez de ele confiar, ele andava do lado da pessoa que era assim, com Deus. Via os milagres que Eliseu foi assim, muito poderoso. Ele pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, que era muito poderoso. Eliseu, era Geazi ainda, não tinha nem ficado com a lepra de Naamã. E aí estava ali do lado de Eliseu. E aí Eliseu simplesmente ora, Senhor,
abre os olhos desse moço para que ele veja que mais são os que estão conosco do que o braço da carne. Aleluia. Aleluia, 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 meu irmão, minha irmã. Se você está se sentindo sozinho, se você se sente sozinho, é mentira do inimigo. Deus tem um exército poderoso à sua disposição. Se você crê, Ele é escudo, Ele é fortaleza, Ele é Deus, Ele é cura, Ele é consolo, Ele é libertação, Ele é suprimento. Aleluia. Esse Deus é poder. Se você crê que você não está sozinho, basta Senhor, está acontecendo isso, isso e isso, mas eu confio em Ti. Basta. Eu confio em Ti. Basta para mudar a sua história. Aleluia. E a palavra de Deus, ela continua. Jesus, ele desce, ele está vindo, eles ficam assustados, pensando que é um fantasma. Aí Pedro, grande Pedro, eu não sei se é possível a gente surpreender Jesus, mas Pedro, acho que ele, de vez em quando ele surpreendia. Se é possível, se tinha alguém que conseguia, era Pedro. Não sei se tem mais alguém na Bíblia. E aí Pedro fala, Jesus fala, não tema, sou eu. Eu quero que você saiba que esse vento que você de repente está passando lá na sua casa, é só Jesus. Talvez você está com medo, mas não tenha medo. Quando a pastora fala assim, eis que faça um reboliço, eu falo, meu Deus. Mas quem disse que reboliço de Deus não traz bênção? E às vezes você está vendo esse reboliço acontecer na sua vida, você está com medo, mas às vezes é a própria mão de Deus, tratando aquele coração duro, tratando ali aquele orgulho, tirando ali aquela preguiça, tirando aquela palavra dura, transformando aquela vida que não quer saber de nada. Às vezes é o próprio Deus que está fazendo, colocando na prova por causa da sua oração. Não se preocupe, deixa na mão de Deus, não tira. Porque diz o Senhor nesta noite, não tema, sou eu. Aleluia. E aí Pedro diz para o Senhor, Senhor, se é Tu mesmo, manda-me ir ter contigo, andando igual você está fazendo. Jesus acho que era assim, né? Eu quero andar também, igual o Senhor está fazendo aí. Se é o Senhor, eu também quero. E olha só, presta atenção, quantos aqui querem andar sobre as águas? Quantos aqui querem andar sobre as águas? Os irmãos estão... Não, se quem não levantasse a mão, eu ia entender, sabe por quê? Porque andar sobre as águas é caminhar apesar do problema difícil. Andar sobre as águas, você tem que estar alinhadinho ali com Deus para andar sobre as águas. Mas é isso que Deus tem para você nessa noite. O Senhor tem para as nossas vidas o milagre. O Senhor tem a alegria. O Senhor tem paz, o Senhor tem suprimento, provisão, prosperidade. Mas a pandemia, não sei da pandemia. Mas e o vento está empurrando, o barco vai virar, não sei do vento, não sei do barco. Não sei se a madeira que o barco foi feita é boa. Não sei se ele foi envernizado lá com um verniz marítimo. Não sei, estou boa de marcenaria agora. Agora estou boa de marcenaria. Então não sei se foi feito com verniz lá marítimo, se é aquele que aguenta. Não sei, eu sei que não me interessa, porque não é o barco que vai me proteger, não é o barco que não vai me deixar morrer afogada, não é o vento que vai me matar, não são as ondas que vão me afogar, porque se passares pelas águas estarei contigo, se passares pelo fogo estarei contigo, eu não vou te abandonar, eu estarei contigo, eu vou te livrar dessa situação, eu tiro você do meio da prova, eu mudo a sua vida. Aleluia!
E aí Pedro olha para Jesus e para de ver barco, Pedro para de ver chuva, Pedro para de ver vento, Pedro para de ver onda, Pedro para de ver mar se levantando, Pedro só enxerga Jesus. Olha, Jesus está andando sobre as águas, eu posso também, porque Ele me ensina, porque Ele segura na minha mão. E Jesus se alegra pelo pedido por Pedro pensar que é possível que ele também caminhe sobre as águas. É isso que Jesus espera de mim e de você. Para de pensamento pequeno, para de pensamento mesquinho. Deus tem muito mais para colocar sobre a minha e sobre a sua vida. Deus tem poder para derramar sobre as nossas vidas, para repreender esse mal de dentro da sua casa, para repreender esse mau pensamento da sua mente, para repreender esse mau sentimento do seu coração. Deus tem mais. Aleluia. Deus tem mais. Deus se alegrou. Imagino que Jesus ficou tão feliz. Poxa vida, alguém entendeu. Que pode, que não precisa ficar andando naturalmente, que pode viver, trazer a existência do reino de Deus para a terra. Alguém entendeu que pode andar segundo o que eu tenho reservado para vocês lá no reino, que pode trazer para esse mundo uma vida boa, que pode trazer para esse mundo uma vida de paz, que pode trazer para esse mundo uma vida de alegria, apesar de... Jesus se agradou grandemente ali de ver a condição de Pedro, a ousadia de Pedro. Entra, pois, em Hebreus 4,16, entrai, pois, com ousadia diante do trono da graça de Deus, aonde alcançareis misericórdia em tempo oportuno. Ousadia, entra com ousadia diante. O que é ter ousadia? É acreditar que Deus pode fazer aquilo que alguém acha absurdo. A maioria acha absurdo. Se a grande maioria acha absurdo, é ousadia. Eu tenho coragem de acreditar que o meu Deus pode. Que Ele pode, Wanda, mudar, transformar da água para o vinho. Ele pode. Aleluia. Em nome de Jesus, não desista de acreditar, Ele pode. Glória a Deus. E aí Jesus, que é lindo e maravilhoso, Ele diz, vem Pedro, vem que eu te garanto, vem que sou eu que te sustento, vem porque eu que estou mandando, vem porque quando eu falo, eu sustento, quando eu falo, eu garanto, porque eu não sou homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu não vou mudar o que eu falei. Se eu falei que você vai chegar aqui andando sobre as águas, você vai. Se eu falei que você vai alcançar lá, andando sobre as águas, você vai. Se eu falei que você vai vencer, você vai. Não importa o que você está passando, porque a palavra do Senhor é uma só. E Ele fala para Pedro, vem Pedro, porque eu quero fazer, vem. O vem de Jesus é sempre, eu acho lindo, porque é sempre aquela predisposição que o Senhor tem em nos ajudar. Eu amo quando Ele fala, Senhor, se puderes pode me curar, quero. Não, se quiseres pode me curar, quero. Eu vejo a mesma coisa aqui, vem. Posso ir? Pode, vem. Em nome de Jesus, Deus, Ele não muda. Se Ele falar vem, é vem. Se Ele falar é. Mas aí, Pedro desceu. Pedro desceu da unção. O vento começou a soprar mais forte. As ondas começaram a subir mais alta. Porque Satanás não quer que você continue na sua confissão de fé. Aí a conta ficou no vermelho. Aí o cartão de crédito já não passa mais. Aí não tem mais jeito. Já o cobrador da Casa Bahia teve coragem de bater lá na sua porta, pessoalmente, para te cobrar. Já vi. Já vi acontecer isso. É estranho, né? Você já viu, achei o cúmulo absurdo. Não foi comigo não, mas eu vi. E aí, acontecem essas coisas assim, para te deixar, o telefone toca de manhã, de tarde, à noite. Olha, não,
Hoje o acordo era esse, mas eu não tenho isso, não tenho. Então amanhã é pior, porque hoje, se era hoje, era 100 mil, amanhã é 150, porque os juros é um absurdo de todas as coisas. Então, o vento começa a soprar, mas Deus falou que vai tirar da situação. Deus falou que vai mudar, Deus falou que vai prosperar, Deus falou que vai dar casa, Deus falou que vai dar carro. E Ele vai, porque Ele não mente. Como? Não sei. Deus falou que vai fazer, Deus falou que vai curar. E o diagnóstico piora, olha, ele não respondeu ao tratamento. Deus falou, mas Deus falou que vai curar, Deus falou que vai tirar de lá, Deus falou que vai transformar porque ainda tem propósito. Ah, mas não tem jeito, olha, dessa noite não passa. Precisa de outro coração, se não colocar outro coração, muda e para, não resolve. Mas Deus falou que ainda tem obra, e Deus falou que ainda vai mudar essa situação. Mas o vento sopra, a chuva, a tempestade cai, já não é mais água, já não é mais vento. Começa a cair junto pedra, granizo, começa ainda a receber pedrada. Ah, mas a culpa foi sua. Se não tivesse falado, se não tivesse ido, se não tivesse feito, aí começa vento, chuva, pedra. Por quê? Porque você resolveu acreditar no que Deus falou. Porque deu os primeiros passos. E aí quando a coisa começa a apertar, mas será? Aí já era. Quando a gente fala será, a gente desce ali. A gente desce ali do grau de fé. Que é a única coisa que Deus precisa de mim e de você, só disso, fé, perseverança, para alcançar aquilo que Ele te prometeu. As outras coisas, quem faz é Ele. A única coisa que Ele quer de mim e de você é fé. Mas um simples será faz com que se desconstrua tudo que o Senhor tem trabalhado à nossa volta. E aí muitas vezes a gente fala, Senhor, mas o Senhor não falou? Ah, eu falei. Eu não mudo. Eu sou imutável. Mas Pedro começa a afundar, assustado com as ondas, assustado com o vento. Pedro começa a se desesperar, começa a se afogar. E o Senhor estende a sua mão e puxa Pedro de volta e salva Pedro. E o Senhor entra no barco junto com Pedro e Ele simplesmente levanta a sua mão e faz com a sua palavra, repita comigo, com a sua palavra, com que o mar se acalme e tudo volte para o lugar. Você está aqui nesta noite ouvindo tão somente a palavra de Deus, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não muda é a palavra de Deus, e nesta noite a palavra sobre a sua vida é que o Senhor tem socorro para você. O Senhor tem socorro para você. Amém. Não olhe para o vento. Não olhe, meu irmão, se você não está conseguindo ter estabilidade emocional, não ligue mais à televisão. Gente, me chame de alienada quem quiser, eu já falei, eu não assisto televisão. Quando eu quero saber de um assunto, eu digito no Google e procuro lá as informações idôneas, né? Canais idôneos, e vou lá e ouço, vou lá e vejo. Eu não ouço mais, não adianta, não ouço mais, irmãos, não ouço. Se você não tem, se vai ficar chateado, se vai me preocupar, se não vai me acrescentar, se não vai trazer alegria para o meu coração, eu vou lá falar com Deus. Me chame de alienada, me chame do que você quiser. E olha que Deus tem sido fiel, viu? A gente conversa sobre todos os assuntos que você quiser conversar. Porque não vou falar o quê da pandemia. Por causa da pandemia tem gente morrendo por causa... É verdade. Tomem cuidado. Tomem bastante cuidado. Se cuidem em nome de Jesus. Mas a gente só ouve isso. Tem gente morrendo. Eu acho muito interessante. Olha, não sei os dados, tá? Não são dados corretos. São dados fictícios. Vou usar um exemplo só. Estão morrendo, foram contagiados 500 mil pessoas, morreram 300 pessoas, 5 milhões de pessoas se restabeleceram. Mas a gente não presta atenção nos 5 milhões de pessoas.
A gente se apega nos 300 pessoas que morreram. É muita gente? É sim, é muita gente. Não estou falando que é pouco, não estou menosprezando o dado. Mas tem gente que não tem condição emocional para ficar firme, para ouvir isso e continuar segurando na mão de Jesus. E isso se torna uma onda, isso se torna um vento forte. Isso tem trazido muitos problemas emocionais e de saúde para pessoas. E aí houve, porque a empresa B fechou, porque a empresa A fechou, porque agora vai acabar o papel higiênico, vai acabar, Jesus, vai acabar não vai ter leite para comprar. Gente, eu estou tentando colocar um vidro lá na minha casa, não tem vidro, eu estou esperando acho que uns 2 meses para colocar um vidro, para tampar um lugar lá na minha casa, e não tem, já está pago o serviço e não tem vidro. Mas e daí? Eu vou morrer porque não tem vidro? Eu dou glória todos os dias para o Senhor. Eu falo, Deus, amém, louvado seja Deus. Confia, continua olhando, coloca os seus olhos em Deus. Ande sobre a pandemia, caminhe sobre a pandemia. Não para a sua vida, não para. Deus, Ele tem vitória para você. Deus tem vitória, Deus tem proteção. Deus tem saúde sim para mim e para você. E cura, Deus tem sim para as pessoas que foram infectadas. Muita gente Deus está curando sim. Deus, Ele, no meio da pandemia, Ele está ali, continua libertando no meio da pandemia. Deus continua assim, fazendo você realizar os seus sonhos em meio à pandemia. Continua dando esses passos sobre se o mar é a pandemia, se o vento é o desemprego, se a chuva é a falta de saúde. Olhe para Jesus, porque Ele substitui todas essas coisas em glórias. Amém. Em nome de Jesus, é isso que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Eu quero que você receba a proteção de Deus. Eu quero que você receba o livramento de Deus. Eu quero que você receba, sim, a prosperidade de Deus. Porque Ele tem isso para te dar, apesar de. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Eu agradeço, em nome de Jesus, ao Senhor por mais essa oportunidade. Também pastor Rodrigo também é fera, também fico com as pernas tremendo aqui quando prega. Esse homem é bênção de Deus. Deus é bom. Eu cumprimento os irmãos também da live. O Senhor abençoe o lar de cada um, em nome de Jesus, amém? Amém, pastor. Amém. Aleluia. Quem recebeu a palavra de Deus aí? Palavra abençoada, né? Olha que bênção. Tenho certeza que o nosso Cristo está vindo ao nosso encontro, ainda que seja grande a tempestade, o problema, né? O nosso Deus está conosco. Se prepare para viver uma semana de milagre. Se prepare para viver uma semana de bênção. Se prepare para viver um mês de boas notícias. Eu tenho profetizado, irmão, vai ter boa notícia. Vai ter boa notícia, vai ter milagre. O nosso Deus ainda opera milagre. Vamos ficar de pé agradecendo a Deus? Vamos orar. Muito obrigado, uma palavra abençoada, irmãos. Estou saindo daqui hoje cheio de Deus, amém? Só cumprimentar aqui os irmãos também, ó. A irmã Luciane Pádua, a irmã Sônia Rocha, Vânia Nina, Maria Francisca, Deus abençoe. Antonina Ferro, Deus abençoe o Luíde, Deus abençoe minha tia Carmen, meu tio Paulo, Deus abençoe a Edna Rodrigues, Deus abençoe, deixa eu ver mais quem aqui, a irmã Edna, Deus abençoe todos os irmãos, e vocês também que estiveram aqui no culto presencial, Deus possa continuar nos abençoando, que você possa ter a sua fé firmada em Deus, confiando no poder de Deus. Não desanime, porque vai ter boa notícia. Sabe quando no meu coração eu estou sentindo, pastor Ivan, pastor Eliana, eu estou sentindo que está chegando a boa notícia para nós. Amém? Está chegando, irmãos. Deus vai fazer cessar essa luta. A boa notícia vai chegar em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma noite, Pai.
Muito obrigado, Senhor, pelos louvores. Muito obrigado pela Tua palavra que foi direcionada ao nosso coração, Pai. O Senhor está no controle da situação, ainda que tenha fugido do nosso controle, ainda que a tempestade seja grande, o barco tem balançado, mas o Senhor está no controle da situação. Eu quero te pedir, Pai, visita cada irmão, cada irmã, cada lar aqui representado, cobre-nos com Teu sangue, guarda a nossa entrada e a nossa saída, abençoa a nossa semana que se inicia no dia de hoje, abençoa o nosso mês de dezembro, abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa cada lar, cada família, cobre-nos com Teu sangue, livra de todo o mal e da vitória. Neste momento, Pai, eu te peço, leva-nos debaixo da Tua proteção, guarda a nossa entrada e a nossa saída, nos livra de todo o mal e conceda a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor é meu pastor, eu tudo posso. Se Deus é por nós, vencendo, vem Jesus. Que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de vós. O culto está encerrado. Deus abençoe. Uma ótima semana de boas notícias em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos os irmãos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana.